que vocês acham dessa página web? Beleza, é legal, tem um quiz interativo, a gente tem o título, temos várias perguntas, conseguimos interagir com elas, responder. Mas, pessoal, sendo muito sincera, uma página assim tá muito feia, tá muito simples. Por quê? Porque aqui apenas está sendo utilizado a linguagem de marcação HTML. Então a gente tem todos os elementos que a gente precisa de uma página, né? Com título, as perguntas, imagem, botão, tabela, lista. Mas a gente não estilizou nada, não tem uma corzinha, a fonte também ela tá o padrão aí do navegador. E é isso que a gente vai aprender hoje neste vídeo, então fica até o final porque a gente vai fazer este projeto HTML aqui tomar vida e se transformar em algo completamente diferente, aprendendo a usar o CSS. Pra quem não acompanhou esse projeto, né, que eu tô falando aqui, que ainda tá muito simples e tudo mais, é de um vídeo no canal em que eu expliquei absolutamente tudo sobre HTML. Então essa página aqui a gente criou em vídeo e o projeto dela também está, eu vou deixar aqui na descrição pra quem já quiser, né, já sabe HTML, já quer continuar só pra aprender o CSS. Ou se você quiser acompanhar como que a gente fez isso e pra que serve HTML e você não sabe nada disso, não deixa de assistir. E aí você consegue fazer do zero e obviamente vai aprender muito mais. Se não, entra aqui na descrição e já acompanha o projeto do HTML pronto e a gente começa agora o CSS. E não apenas isso, a gente também vai subir o nosso site no ar, porque quando a gente está desenvolvendo, a gente só tem o nosso site aqui no nosso computador, de forma local. Nesse vídeo a gente vai colocar no ar esse site, vocês vão poder mandar para qualquer pessoa usando um domínio e uma hospedagem também lá da Hostinger. Então, pelo que eu falei, já deu para entender. HTML cria aí todos os elementos da página web. A gente marca o que é o que. Vou mostrar até para vocês já o código. Então aqui a gente tem dentro do nosso body, né, do nosso corpo da página, o nosso título, quiz interativo para programadores, que está aqui. A gente tem parágrafo, teste de conhecimentos. Aí a gente tem várias seções, cada uma com uma pergunta. Agora a gente vai pegar cada um destes elementos HTML e estilizar. Então eu vou pegar como exemplo esse título mesmo, o H1, que tá aqui, quiz interativo para programadores. Para estilizar esses elementos, a gente tem 3 opções, e eu vou mostrar para vocês as 3, mas a gente vai escolher apenas uma delas para trabalhar no projeto em si, mas eu preciso mostrar só para vocês terem uma noção. Vamos então deixar ele vermelho. O que vocês acham? Acho que pode ser uma cor que a gente vai conseguir visualizar bem. A primeira forma da gente usar o CSS para estilizar um elemento é chamada de inline, CSS inline. E esse nome já diz bastante coisa. Seria então na linha, inline. Então é aqui dentro do próprio elemento que a gente vai fazer essa estilização. E para isso a gente utiliza o atributo style. Vamos ver como que é isso. Vocês lembram do atributo, né? De como a gente faz isso ali com o HTML do último vídeo. Eu vou só abrir um espaço dentro da nossa tag e escrever style. Aí pra gente colocar o estilo que a gente quer, a gente coloca ali o igual e aí abre as aspas e aqui dentro a gente vai colocar o nosso código CSS. E ele funciona da seguinte forma, a gente quer mudar a cor dele para vermelho. Eu vou colocar color, né? O CSS ele também é escrito em inglês e eu posso colocar o color red. Vou salvar, vamos ver como que fica. Olha só, pessoal. Lembrando também que eu tô usando o Live Server, né? Para quem não lembra, é uma extensão aqui do VS Code, chamada Live Server. Você vem aqui nessa imagem de quadradinhos em extensões, aí você baixa, instala e vai aparecer a opção Go Live. Para você clica aqui e você já vai conseguir abrir a página, né? A gente cria um servidorzinho local. Por isso que eu salvo, já venho aqui direto no meu navegador e ele já tá aparecendo. Então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Eu estou fazendo aqui tudo é código HTML, até essa parte do style aqui que é um atributo. Dentro desse atributo a gente escreveu um código CSS. Como que ele funciona então? A gente coloca uma propriedade, que é o que a gente quer alterar do nosso elemento, e logo em seguida o valor dela, depois ali dos 2 pontos. Mas e se a gente quisesse então adicionar mais coisas? Por exemplo, eu já troquei a cor, mas eu quero alterar o tamanho da fonte. A gente coloca um ponto e vírgula e aí coloca também a propriedade font size, que é para alterar o tamanho da fonte, 2 pontos e coloca o valor que a gente quer. Então, sei lá, eu quero uma fonte de 70 pixels, vamos colocar enorme. Vou salvar, vou vir pra cá e olha só, aumentou já o tamanho da nossa fonte. E olha que legal, para eu separar cada propriedade e valor, eu também coloco ponto e vírgula.
no CSS. Lembrando, né, pessoal, essa parte aqui é código CSS mesmo. Então eu posso adicionar várias e várias estilizações que eu quero aqui para esse elemento. Ele está estilizando apenas o H1, porque a gente está colocando aqui dentro da linha direto dele. Mas assim, pessoal, na prática a gente não usa tanto esse formato inline. É importante vocês saberem, porque pode ser que vocês queiram utilizar e eu já falo o motivo. Mas eu vou mostrar agora para vocês a segunda forma da gente poder escrever código CSS aqui no nosso projetinho. E dessa vez a gente não vai escrever na linha de cada elemento que a gente quer. A gente vai escrever dentro do nosso HTML, mas a gente vai criar uma tag apenas para escrever o CSS. Essa tag é a tag style. E aonde que a gente coloca essa tag? A gente precisa colocá-la dentro ali do nosso head do projeto. Lembra que o head é a parte onde a gente tem os metadados, as informações ali do projeto que não fazem parte da estruturação do corpo da página? Exato. Então eu vou abrir aqui um espaço na linha 6 e vou colocar essa tag style. Dentro dela, então, eu vou colocar o nosso código CSS que a gente quer. Vou também voltar, ó, eu vou salvar só para mostrar para vocês como tá. Eu tirei, né, a estilização do H1. Vou voltar com a mesma estilização, mas como que a gente faz, então, para dizer aqui dentro dessa tag style que a gente quer estilizar o H1? A gente simplesmente coloca H1, aí a gente abre e fecha as nossas chaves. E aí aqui dentro a gente coloca toda a estilização que a gente quiser. Então vamos colocar de novo color, red. A gente coloca ponto e vírgula no final. E eu vou colocar já também o nosso font size de 70, né? Como a gente tinha colocado antes, também vou colocar aqui o ponto e vírgula no final e os 2 pontos, né? Lembrando sempre propriedade, 2 pontos, valor, e aí a gente põe ponto e vírgula. E aqui, nesse caso, a gente precisa colocar que é o H1 que a gente quer estilizar. E aí, tudo que a gente quer de estilização coloca dentro de umas chaves. E tudo isso dentro do nosso elemento style. Eu vou salvar e olha só que legal, já alterou. Se eu quiser, por exemplo, agora mudar, além do H1, o parágrafo. Se fosse inline, eu colocaria de novo o atributo style dentro dele. Então, cada elemento teria o seu próprio atributo style com a estilização. Aqui, a gente já consegue colocar dentro dessa própria tag várias estilizações de vários elementos. Então, eu só coloco P aqui embaixo, também abro chaves para ele. E aí, eu vou colocar uma outra cor, talvez um blue, né? Podemos colocar um azul. Ponto e vírgula, vou salvar. E olha só, aqui a gente tem um detalhe, né? Quando eu falei que eu ia alterar o parágrafo, eu tava pensando aqui nesse parágrafo que fica embaixo do nosso título. Mas ele alterou todas as tags P que a gente tem no projeto. Porque eu tô falando, estilize a tag P com azul. Legal isso, né, pessoal? Então a gente não precisa ficar escrevendo vários códigos para cada parágrafo que a gente quiser estilizar, porque aí a gente consegue já de uma vez colocar eles todos de uma cor só que a gente quer. E esse é o segundo formato que a gente escreve, o CSS, mas também não é o que a gente usa mais ali na prática, pessoal. Por quê? Porque a gente está aqui dentro de um documento HTML. A gente pode, sabe o quê? Fazer um arquivo apenas CSS, e aí dentro dele a gente vai colocar todas as estilizações que a gente quiser, que vão ser essas. Aqui a gente fez H1 e P, mas gente, num projeto pensa a quantidade de elementos que a gente quer estilizar, cada um de um jeito, vai ficar enorme esse negócio aqui dentro do head do HTML, vai ficar muito desorganizado. Imagina também se fosse inline, ia ficar pior ainda. Putz, Rafa, então pra que existe tantas formas assim da gente escrever CSS? Por que a gente já não usa só a terceira forma ali de criar um novo arquivo CSS para colocar as nossas estilizações? Então, pessoal, cada um desses formatos diferentes aí que eu mostrei pra vocês, eles têm uma hierarquia aí de especificidade. E o que isso significa? Às vezes, quando você tá escrevendo um código, se eu colocar aqui, por exemplo, a gente deixou o nosso parágrafo azul nessa estilização ali interna, né, que seria a segunda forma. Se eu colocar aqui ele inline e eu decidir que a cor vai ser amarela, qual cor será que ele vai seguir? A que eu deixei aqui em cima, que é azul, ou a que eu deixei aqui dentro, que é amarela? Eu vou salvar e a gente vai ver. Olha só. Aqui, ele deixou... Não dá nem pra ler, né, direito. Ele deixou amarelo o parágrafo que a gente escreveu o código inline. E o resto tudo ele deixou azul. Por quê? Porque primeiro que o inline ele só vai estilizar aquele elemento, mas segundo, por que ele não ficou azul se a gente colocou aqui que é pra ser azul? Porque existe essa hierarquia.
sempre que a gente colocar o CSS inline, ele vai ser prioridade de estilização, mesmo que no arquivo CSS esteja outra cor, mesmo que aqui na tag CSS, que é o segundo formato, esteja outra cor. E a hierarquia é a seguinte, é o inline, o CSS interno, que é esse com a tag style, e aí depois vem o CSS no arquivo. Vamos criar então um arquivo style.css, né? O ponto .css é a extensão, como a gente já imagina, porque o index.html é a extensão do HTML, então o style.css é o arquivo CSS. Vamos então aprender como que a gente estiliza em um outro arquivo. Ué, Rafa, mas pô, se a hierarquia é melhor a gente colocar um inline, ou é maior ainda se a gente colocar no HTML? Gente, é por causa de organização. Essa parte da hierarquia e tudo mais, a gente consegue ter um bom planejamento para o nosso projeto, para o nosso código, e a gente não vai precisar fazer isso. Muitas vezes o que a gente faz é tipo, nossa, não tô conseguindo aqui no meu arquivo CSS deixar de jeito nenhum o parágrafo azul, tem alguma coisa errada. Aí você vai lá para fazer uma gambiarra, para aquele elemento você vai lá e joga inline e deixa a cor azul, mas é meio que como uma gambiarra mesmo, sabe? Que você acaba usando. Se você tomar cuidado e seguir todo o passo a passo bonitinho aqui no arquivo para deixar aquele parágrafo específico azul, que eu já vou mostrar para vocês também como que a gente pode separar cada elemento que seja ele do mesmo, né? Do mesmo tipo, você não vai ter esse problema e não vai precisar usar inline e nem esse interno aqui da tag style no head. Eu vou até tirar isso daqui e agora a gente vai pro nosso CSS no arquivo. Primeira coisa que a gente precisa fazer é linkar esse arquivo com o HTML. Mesmo que ele esteja na mesma pasta, né? A gente tem aqui a pasta meu site, que a gente estava usando ali no outro vídeo. A gente já tem até outro arquivo sobre mim que eu tinha criado ali também no final para mostrar para vocês a interação entre páginas HTML. E temos também uma pastinha assets com a imagem da pergunta 8, que é aquela do Java. Mesmo assim, ele não vai entender que esse é o CSS para essa página específica. A gente precisa fazer um link entre essas páginas. Então aqui dentro do nosso head mesmo, que é a parte das informações, eu vou colocar a tag link. Aí ele já me completou aqui com emmet hell style sheet. E é isso mesmo que a gente vai usar. É uma folha de estilo o nosso CSS. Pode deixar dessa forma. Esse é o atributo hell e ele já veio com esse valor style sheet. O href, como vocês também lembram no outro vídeo, ele é onde a gente coloca o endereço do arquivo que a gente vai querer colocar aqui. E qual que é o endereço? Ele está na mesma pasta, então a gente não precisa colocar aquele barra, ponto barra, barra, a gente pode só colocar aqui o nome do nosso arquivo. Beleza, pessoal? A gente já vai testar quando a gente começar a escrever o CSS se está funcionando ou não esse link. Vamos então começar a escrevê-lo. E aqui a gente vai fazer exatamente do formato que a gente fez ali na nossa tag style. A gente escreve qual é o elemento que a gente quer estilizar, coloca as chaves e aqui a gente coloca as propriedades e valores da estilização. Por que que eu já coloquei aqui a tag body? Porque ela é a primeira que a gente começa estilizando, né? A gente não estiliza aqui o head, a gente vai estilizar o body, que é onde é o corpo da nossa página, e aí cada um dos elementos que estão dentro dele. Inclusive ele, entendeu? Porque se a gente quer estilizar algo de uma forma mais raiz, né? Se a gente quer estilizar a página, por exemplo, a gente não quer que tenha nenhuma margem na nossa página, a gente quer que a nossa página ela fique completa, pegue todo lugar do navegador. Por exemplo, já vou mostrar para vocês o porquê que a gente vai estilizar o body. Vocês estão vendo aqui que o HTML puro, a gente tem um espaçozinho, ó, deixa eu até dar mais Ctrl+. A gente tem um espaço entre o início aqui da nossa página na esquerda e as coisas que a gente escreveu. Então tem o Q aqui, ele tá com um espaço aqui. Que espaço é esse, sabe? Esse T aqui, tudo tá com um espacinho. O que que a gente pode fazer? A gente pode zerar todas essas margens que tem por padrão já no nosso navegador. E a gente pode zerar também algo chamado padding, que é a margem interna do nosso elemento, também é o espaçamento dentro dele. E a gente vai fazer isso no body, porque é mais fácil a gente já tirar a margem do body, que é realmente o corpo da página, do que a gente tirar elemento por elemento. Então vamos lá, eu vou colocar aqui margin 2.0 e vou colocar o tal do padding 2.0 também, ponto e vírgula. Salvo, volto pra lá. E olha só, pessoal, ele já tirou a margem. Isso é algo um pouco importante da gente fazer quando a gente tá começando o nosso CSS do projeto. E existem vários reset CSS, que a gente chama. Que é quando a gente já padroniza o nosso projeto pra gente ter noção de tudo. Essas margens, por exemplo, vêm direto do navegador. Se a gente
já não sabe qual é o tamanho da margem, a gente não quer aquela margem. Pra gente ter controle de toda a estilização, a gente zera essa margem, a gente zera o padding também, que eu já vou mostrar pra vocês exatamente o que é essa margem interna, pra ter todo esse controle. Eu fiz um vídeo aqui no canal também explicando o tal do Box Model, que é esse modelo de caixa dos elementos HTML. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu vou clicar com o botão direito no navegador, inspecionar elemento, e olha só, aqui, eu não sei se vocês já tinham entrado nesse, né, inspecionar ou não, às vezes você entra errado também, mas ele é muito usado enquanto a gente tá aí programando uma página web, porque a gente já consegue analisar tudo da nossa página, como ela está sendo estilizada, qual que é aqui o nosso HTML. Se você fizer isso em qualquer página web, você vai conseguir ver o HTML da página. Olha só, eu vou passando aqui o mouse e ele vai até destacando onde eu tô. Eu tô passando o mouse em cima do tal do header. Aí eu coloco aqui para maximizar e ele tá destacando o quiz interativo para programadores e tal, que é o nosso header mesmo do HTML. Passo o mouse por cima ali do H1, que é o quiz interativo para programador, ele também tá destacando. Mas olha só, tá destacando em azul o conteúdo, e aí tem um destaque também em laranja. Olha só que interessante. Aqui embaixo a gente tem o nosso modelo de caixa, o Box Model, que eu tô falando para vocês, que eu fiz um vídeo explicando. Os elementos HTML, eles são formados do conteúdo, que é exatamente o que está escrito ali, o quiz interativo para programadores. Se a gente for no nosso HTML, o conteúdo vai ser aquilo que está escrito dentro das nossas tags. E aqui, no caso, ele está ocupando 372,5 pixels por 74, que é a largura versus altura. E os nossos elementos HTML, além do conteúdo, eles podem ter uma borda. Neste caso, a gente não tem borda, mas se a gente quiser adicionar uma borda, a gente pode. Eu vou colocar aqui, ó, a gente já utilizou o body. Vou colocar aqui agora o H1. Vamos adicionar uma borda no H1. A gente é border, 2 pontos. Aí a gente pode colocar uma borda, por exemplo, de 2 pixels de espessura. Ela vai ser uma borda solid, que ela é retinha mesmo, poderia ser tracejada, poderia ser de várias formas, pontilhada também. E ela vai ser uma borda preta. Eu vou colocar aqui black também no final. Ai, Rafaela, como que você sabe dessas informações todas? Por que tem que colocar aqui 3 valores? Pessoal, essa parte de propriedade e valor do CSS, o CSS ele tem uma infinidade de propriedades. Sendo muito sincera, tem várias propriedades que eu acho que eu nunca usei na minha vida. E grande parte delas eu ainda hoje pesquiso para saber como que é o formato ali de você escrever o valor. É que o borda é algo que a gente realmente usa bastante. Então acaba decorando que você coloca a espessura, o formato e a cor também. Mas assim, vocês vão ver que eu vou escrever na propriedade o valor. Isso é algo que com a prática a gente vai decorando. Se você não conseguir decorar agora, tá tudo certo. Ninguém decora. Essas coisas a gente acaba pesquisando e relembrando também enquanto a gente está desenvolvendo. O foco na programação sempre não é a decoreba. É a lógica por trás. Como que estiliza e qual que é a ordem, o que é esse box model aí que a gente tá aprendendo agora. Então coloquei a borda e olha só, aqui já mudou. O nosso border tá mostrando que a gente tem 2 pixels de borda já aqui no nosso modelo da caixa, no inspecionar. E ele tá dizendo também que temos aqui uma margem de 21,44. Se a gente zerar essa margem, por exemplo, que na verdade esse 21,74 tá só em cima e embaixo, né? Como a gente pode visualizar aqui, eu vou salvar e pronto, agora a gente não tem mais a margem aqui no nosso elemento H1, a gente consegue controlar a margem da forma que a gente quiser, quero colocar, sei lá, 2 pixels, por exemplo, vou salvar e agora a gente tem essa margem. E o tal do padding, o padding é o espaçamento entre o conteúdo e a borda, então se eu colocar aqui um padding, eu posso colocar um padding de 30 pixels, por exemplo, vou salvar, olha só, o nosso conteúdo tá aqui, agora distanciou muito da nossa borda que a gente tinha. Então, padding é diferente do margin. O margin é para fora da borda. Mesmo quando a gente não coloca nenhuma borda. A gente tem que sempre entender a diferença dos dois, mesmo quando a gente não coloca uma borda. Beleza? Então, pessoal, como funciona aí o modelo de caixa? Justamente por isso que a gente lá no body já colocou a margem e o padding 0, para não termos esse problema. Outra coisa que a gente pode fazer, né, que eu já mostrei para vocês aqui, por exemplo, é que a gente ainda tá com uma margem em cada um dos elementos. A gente tirou a margem do body em si, mas cada elemento ele tá com uma margenzinha, ó. Se a gente passar o mouse por cima do P, ele também tá com essa margem aqui laranja. Existe um seletor do CSS, né? O seletor seria que nem a gente tá selecionando body ou a gente tá selecionando P. A gente chama isso daqui, ó, de seletor. Existe um seletor que a gente consegue usar para selecionar todos os elementos da nossa página. Ele é o asterisco. Então a gente pode usar para estilizar
Por exemplo, o margin e o padding, ao invés da gente zerar só o body, a gente pode zerar todos os elementos. Então olha como que fica, pessoal. Vou até fechar aqui. Fica tudo grudado. Mas, porém, todavia, com isso, a gente tem muito mais controle do nosso CSS para poder saber o que cada um tem de margem, ao invés de ficar vindo aqui no inspecionar e checando o tamanho e tudo mais. Beleza até aqui, pessoal? Eu vou então tirar aqui do body, a gente não precisa disso. E mais uma alteração que a gente normalmente faz quando a gente está também começando o nosso CSS é definir todos os nossos elementos com box sizing border box. Oh, meu Deus, o que é isso? Deixa eu já escrever só para vocês conseguirem visualizar. Box sizing border box. Para que serve essa propriedade box sizing? Ela vai definir como que a gente vai escrever a altura e largura dos elementos. Existe a opção de você escrever box sizing content box, em que se você utilizar desse formato, que inclusive é o padrão do navegador, por isso que a gente vai alterar, você quando fala que é a altura X e a largura Y, você vai estar alterando o conteúdo apenas, esse content. Lembra que eu expliquei para vocês o que é o conteúdo? É apenas a parte que está escrito, é essa parte aqui de dentro, é só o que a gente escreve. Agora, se a gente trocar para border box, quando a gente for utilizar a altura e largura, a gente vai estar alterando a borda e também o padding do elemento. Então, para um botão, por exemplo, se a gente deixar ele como content box, a gente vai estar alterando apenas a altura e largura do que está escrito dentro do botão. O botão em si, ele não vai aumentar ou diminuir, pelo menos não da forma correta. Agora, com o box sizing border box, quando a gente colocar a altura e largura, ele vai estar alterando já até a borda. Então, o botão inteiro ele vai aumentar e vai ficar mais largo. Colocando esse padrão, a gente tem muito mais controle também do que a gente vai fazer aqui de tamanhos e larguras. Eu sei que essa parte ela é um pouco teórica, ela é um pouco chata, esse começo de border box, box sizing, mas vocês têm que entender, porque é muito fácil a gente saber fazer ali o background, mudar a corzinha. Essa parte aqui, pessoal, é onde muita gente tem problema, tem bug, a estilização começa a não dar certo. Se vocês prestam atenção no básico, vocês não vão ter problema no futuro. E óbvio, vocês vão se tornar bons desenvolvedores aí, seja no front-end, ou seja como for. Porque aqui a gente tá falando do básico do CSS, mas existe o básico de várias linguagens. Enfim, bora então começar a mudar aí os nossos elementos da página. A gente tem então, novamente, primeiro o body, e nele a gente já pode colocar um fundo legal para nossa página. O fundo, ele é realmente o background color, o nome, né, da nossa propriedade, e o valor vai ser alguma cor. Eu mostrei para vocês a gente alterando cor usando o red, escrevendo. Mas aqui, pessoal, esse red e tudo mais são cores padrões e normalmente a gente não vai ficar usando essas cores que já estão escritas aqui com os nomes. A gente vai usar o formato hexadecimal das cores. Eu acredito que vocês possam já ter visto isso, que é quando a gente coloca o hashtag e aí a gente coloca 6 números ou letras, né, que estão dentro do sistema hexadecimal para representar uma cor. Eu já separei aqui. Nesse caso, eu vou usar a cor F4, F0 e A. Isso daqui, então, eu já tinha pego, gente, eu já guardei, vou salvar e pronto. Eu sei que parece que não tem muita diferença, mas é um branco bem menos branco, sabe? E eu quero também trocar a cor das letras de tudo que eu escrevi. Para isso, a gente usa a propriedade color, então não confunda. Não confundam. Quando a gente escreve color, a gente está trocando a cor das letras. Quando a gente usa background color, é para mudar o fundo, ou qualquer outra coisa. Color é para mudar qualquer outra coisa. E a cor que eu vou colocar aqui é um verde que eu adoro também. Deixa eu pegar só o código. 798252. Vou salvar. E olha só, tchan, já estamos alterando aqui um pouco a nossa página, né? Já tá outra vibe. Além disso, eu quero também colocar uma fonte diferente. Eu não quero usar essa fonte, deixa eu até ver qual é. Inspecionar elemento, tem aqui a fonte. Nome Times. E é isso, gente. Tipo, não é essa fonte que eu quero. Ela também tá com tamanho 2EM. Não é exatamente o que eu quero alterar a fonte. Para isso, a gente vai no Google Fonts. Clicamos aqui na primeira opção, Google Fonts, Browse Fonts, e eu vou querer a fonte chamada Cabin. Aí também vê do que vocês gostam, vocês podem pesquisar qual você mais gosta. Tem uma infinidade também de fonte aqui no Google Fonts. Ó, ela já apareceu aqui em primeiro lugar, eu clico nela e olha só, tá escrito aqui um botão Get Font. Eu clico nele.
E olha, ele tem algumas opções, que é fazer o download dessa fonte, mas a gente não precisa fazer isso, ou Get Embed Code, é isso que a gente vai usar. Aqui ele vai mostrar pra gente como que a gente pode colocar a fonte, né? No nosso caso vai ser para web, a gente está fazendo uma página web, e a gente tem duas opções, usar o link ou usar o @import. Eu gosto de utilizar o @import. Esse da tag link, como vocês podem perceber, é uma tag, é HTML. Já o import, esse arroba, vai ser dentro do CSS. Lembra que eu mostrei para vocês que quando a gente usa tag style, a gente está usando o CSS dentro do HTML e tal? A gente não precisa então copiar isso tudo, a gente pode copiar apenas o arroba até o final, a gente não copia a tag porque a gente vai colocar no nosso arquivo CSS. Copiei, venho aqui em cima, na primeira linha antes de tudo, e eu colo esse código todo. Ele tá me trazendo aqui, ó, Font Family Cabin. Aí ele tá trazendo em itálico, aqui também são as grossuras da fonte, então negrito, itálico, tudo mais. Agora a gente importou a fonte lá do Google Fonts, mas a gente precisa estilizar, precisa colocar ela em algum lugar. Então eu vou aqui no nosso body, porque eu quero colocar a fonte em todos os elementos dentro do body. Font size não, Font Family. E olha só, quando a gente está no Google Fonts, ele também entrega pra gente como colocá-la dentro do nosso código CSS. Tá um pouco zoado aqui, mas olha só, ele tem o Font Family Cabin Sans Serif. E é exatamente assim que a gente coloca, ó, Font Family Cabin, Sans Serif. Pode copiar ou você pode escrever também. Aqui é entre aspas e aí depois a gente coloca esse sans serif, depois da vírgula. Vou salvar e vou ver como está aqui. Olha só, já mudou completamente também a nossa página. Deixa eu fechar esse inspecionar. Ele já tá com uma fonte muito mais legal do que aquela padrão do Times. Além disso, a gente pode colocar também o font weight, por exemplo, que deixa negrito, deixa itálico. E no caso, né, como eu falei, você tem que importar os formatos direto lá do Google Fonts. Então é importante checar quais são as opções que tem. Vou colocar a font weight 400, que eu acho que deixa mais normal, regular, mas, por exemplo, se eu colocar 700 e salvar, olha só, fica tudo mais negrito. Eu não sei se dá pra vocês conseguirem visualizar. Vou tentar colocar aqui na tela pra vocês verem negrito, e agora o 400, salvar, e o regular. Vou deixar o regular mesmo, quando a gente quiser negrito a gente grifa. Ah, aqui, ó. Lembra que a gente usou o strong para essa parte do parágrafo? Esse tá em negrito, por padrão. E aqui já tá o regular também. Legal, pessoal. Vamos deixar então essas estilizações no body, porque ele vai acabar estilizando, né, tudo que tá dentro dele. E aí, especificamente, precisamos estilizar cada um dos elementos. Começando então pelo nosso cabeçalho. Lembrando que o cabeçalho são esses dois elementos aqui. É o título e o subtítulo, né? A gente sempre pode checar dentro do nosso arquivo HTML. O cabeçalho, ele tá dentro do body, dentro da tag header de cabeçalho. Então, podemos começar estilizando o header em si, ao invés da gente estilizar primeiro os elementos. Sempre vai ser nessa ordem que a gente faz para padronizar o CSS. É na ordem do elemento mais pai, né? O primeiro a gente começa com aquele asterisco, depois o body, e aí depois a gente vai pro header, e aí depois a gente vai pro H1 e pro P. Então, sempre em ordem para ficar organizado. Vamos estilizar, então, o nosso header. Header. A gente abre aqui as chaves e o que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa que a gente pode fazer é colocar uma margenzinha para o nosso cabeçalho. Ai, Rafaela, mas você tirou a margem lá no começo. Sim, pessoal, para a gente poder agora ter controle das coisas que a gente vai colocar. Mas eu não vou colocar uma margem, eu vou colocar um padding. Eu gosto muito de sempre colocar o padding ao invés do margem, para isso não alterar o lugar dos outros elementos ao redor. Eu gosto de ter controle, já que a gente está usando o box sizing border box, de ter controle do elemento em si, o que está dentro. Quando a gente usa o border box, a gente coloca uma largura ou uma altura, ele não vai colocar o margem dentro disso, né? É só o border e o padding. Por isso eu gosto sempre de colocar o padding aqui pra gente colocar ou não algum espaçamento. Mas isso vai de pessoa pra pessoa. Vou colocar aqui um padding, 2 pontos, de 2 rem. Por que a gente não tá utilizando PX? PX não é pixels, o tamanho do espaçamento? Sim, a gente pode utilizar pixel pro espaçamento. Mas eu vou colocar rem, porque ela é uma unidade de medida relativa. Então, se a pessoa está utilizando uma tela bem menor, né, por exemplo, olhando o navegador no celular, ou ela está usando a tela ali do navegador
qual que é o tamanho padrão que ela escolheu. Às vezes tem gente que gosta de colocar as letras muito grandes dentro ali do celular para poder enxergar melhor, ou muito pequenas. Se a gente está utilizando o REM, a gente está fazendo com que isso se adeque ao que o próprio usuário decidiu que fosse, sabe? Ele vai se adequar ao que já está pré-definido e aos elementos pais também. Se a gente coloca pixel, ela é uma unidade de medida fixa. E aí vai ser 12 pixels para qualquer lugar que você coloque. Você pode até depois fazer uma estilização diferente para dispositivos móveis, mas você também vai usar pixel, também vai ficar fixo. Às vezes o dispositivo móvel pode ser ainda menor. Então é melhor a gente utilizar aí. Eu gosto bastante de utilizar unidades de medidas relativas. Vou salvar então e olha só, a gente já tem aqui então um padding. Vou até clicar aqui no inspecionar elemento, a gente já vai poder, com o nosso botãozinho aqui de alvo, vim colocar o mouse em cima e olha só, a gente já tá com o verde. Deixa eu voltar aqui para o modelo de caixa. O nosso modelo de caixa, então, ele mostra que a gente tem um padding de 32. Tá tudo funcionando, tudo ótimo, então. Mas eu acho que uma coisa que ficaria legal aqui no nosso header seria colocar um fundo diferente, para mostrar que é um cabeçalho mesmo, né? O título, assim, da página. Então eu posso colocar um background color apenas ali pro header, porque é dentro do header que eu tô estilizando. Eu vou colocar a cor 331F19, que foi uma cor que eu já selecionei, né? Eu já fiz esse estilo todo antes aí da página para poder ver o que fica legal. Vou salvar e olha só, pã, deixamos aí o fundo marrom. Eu adoro essa junção de marrom com verde. Você aí de casa pode fazer do jeito que você quiser a estilização. E outra coisa também que dá pra gente mudar aqui não está centralizado, né? Eu ia gostar de deixar o título ali mais centralizado. Eles estão alinhados à esquerda, que é o padrão. Então eu posso colocar aqui a propriedade text align center. Vou salvar. E olha só que legal, já tá tudo centralizado agora. Sinceramente, não tem nada que eu queira alterar no meu título, nem no meu parágrafo. Então eu não preciso estilizar eles, né? Às vezes você quer colocar, então, uma outra cor pro título, né? Não sei, quer estilizar de alguma forma? Você pode, mas eu não vou. Eu vou pular direto para a próxima tag que a gente tem no HTML. Vamos checar qual é? Venho aqui no index novamente. Não quero estilizar H1 nem P. Vou estilizar, então, a nossa tag main. E essa tag main, o que que ela tem? Ela tem várias, se eu minimizar aqui, né, cada section, ela tem várias sections, cada uma para uma pergunta, para introdução, para cada coisa que a gente desenvolveu ali no HTML. Então, o que que eu vou mudar nela? Eu quero colocar o espaçamento entre cada uma dessas sections de forma padronizada e bonitinha. E eu posso fazer isso no main, porque aí fica tudo perfeito. A gente não precisa ficar estilizando dentro de cada section um espacinho menor, e aí a gente não se perde também. Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar então a tag main, né, que vai ser o nosso seletor aqui no CSS. Vou abrir as chaves. E aqui eu vou utilizar algo chamado Flexbox, porque eu gosto muito de Flexbox. Tem até 2, acho que, vídeos aqui no canal em que eu ensinei, assim, gente, passo a passo, porque o Flexbox, ele tem muita coisa legal pra você posicionar elementos, né? Então não deixe de conferir depois desse vídeo aí, você pode até pegar muito mais coisa e pra deixar ainda mais legal o seu projeto, mas eu vou mostrar de forma mais resumida aqui. Primeiro de tudo, eu vou colocar também um padding de 2 rem, que nem eu tinha colocado ali no nosso cabeçalho, para eles terem também esse espaçamento um pouquinho maior. Tá vendo que aqui o nosso background color do cabeçalho, ele pega desde aqui da borda, que não tem borda, mas é transparente, né? Teoricamente aqui finaliza a borda, e todo o padding também. E daqui da borda do header a gente tem o padding até o nosso elemento main. E agora então, bora usar o tal do Flexbox para poder separar cada um dessas sections que a gente tem aqui. Para usar o Flexbox, a gente precisa obrigatoriamente colocar aqui display.flex, que é a primeira propriedade para utilizá-lo. Vou salvar, vou voltar. Meu Deus, o que aconteceu? Por padrão, quando a gente já coloca display flex, ele alinha todos os elementos filho do nosso seletor, que no caso é o main. Ele alinha todos os elementos, então todas as sections, elas estão alinhadas de forma horizontal. Nesse caso, eu não quero forma horizontal, eu quero alinhar de forma vertical. Então, como que eu escrevo isso? Eu coloco flex direction. Tudo que é flex alguma coisa é quando a gente está usando Flexbox. E a gente precisa primeiro colocar o display flex. Flex direction column.
A gente tava, por padrão, com o tal do row, que é em linha, mas a gente quer column, em coluna. Vou salvar e pronto, já voltou aqui pra nossa visualização de coluna. Agora, o que eu queria com isso tudo, na verdade, é espaçar entre esses elementos sections aqui do index.html, que são os elementos filhos de main. E para isso eu utilizo o tal do gap. O gap também faz parte aí do Flexbox. Com ele, a gente define, então, qual que é o espaçamento entre todos os itens filhos desse nosso seletor. Vou colocar aqui 200, vou salvar e olha só. Pronto, agora a gente já tem um espaçamento melhorzinho. Aqui é uma section, aqui é outra section, aqui é outra. Pode ser 2 ou talvez 1.5, né? Eu tô achando bem grande, eu vou deixar 1.5. Acho que esse espaçamento tá mais legal. Por que tá tudo tão grande, né? Na verdade, eu tinha aumentado aqui o meu navegador, não sei nem quanto por cento tá. Mas provavelmente aí no seu projeto vai estar um pouquinho menor. A fonte aí, todos os elementos. Beleza, pessoal. Já então estilizamos o main, usamos o Flexbox. Bora estilizar a nossa section. Cada uma dessas sections aqui, gente, eu também quero um espaço dentro dos elementos dela. Vocês percebem que o Flexbox, quando a gente usa num elemento pai para estilizar os elementos filhos. Se eles ficam em linha, se eles ficam em coluna. Isso daí é Flexbox, pessoal. Agora, para cada section, eu também vou querer um espaçamento entre os elementos filho. Aqui, por exemplo, na introdução, a gente tem um subtítulo, a gente tem 3 parágrafos. Aqui a gente também tem um subtítulo, aí a gente tem o formulário com as respostas que a gente pega ali do nosso usuário. Então, aqui no CSS, deixa eu colocar a nossa section. Também vou usar o display flex. Vou salvar, ele mudou para deixar tudo horizontal. Vou colocar o tal do flex direction column. Vou salvar, pronto, já voltou agora a coluna. E eu também vou colocar um gap agora entre esses elementos de um rem. Vou colocar ponto e vírgula e pronto, ó. Agora tá bem mais bonitinho os nossos parágrafos com espaçamento, mais legal, né, pessoal? Ó, agora tá mais chique. Uma coisa que eu acho que daria pra gente fazer, que vai ficar legal, é mudar a cor dos subtítulos. Porque aí eles também estão grandões aqui, mas a gente pode destacá-los com alguma corzinha diferente. Eu já tenho até o código da cor que eu quero para os nossos subtítulos. E os nossos subtítulos, eles são os H2, né? Que estão dentro de cada uma das sections também. Então eu vou colocar aqui color, 2 pontos, aqui a corzinha que eu quero colocar. E olha só, pronto, deixamos ela marronzinha. Porque aqui o fundo ele vai ser branco. Então a gente conseguiu destacar de uma forma bem mais legal aqui os nossos subtítulos para cada pergunta, para cada parte do projeto. Outra coisa que a gente pode fazer, que eu tô achando que tá muito grande esses subtítulos, eu vou colocar um tamanho de fonte um pouco menor. Acho que eu vou testar 1.2 rem, ponto e vírgula, deixa eu ver como que fica. Pronto, acho que ficou melhor assim, né? Ele ainda tá maior do que os parágrafos, mas tá um pouco menorzinho do que tava antes. Os parágrafos aqui eu acho que tá legal, já a gente não precisa mudar aqui nessa introdução, por exemplo. Mas aqui a gente pode deixar mais bonitinho esse nosso input. Como que ele tá funcionando, né, aqui no nosso HTML? Relembrando, ele tá... Deixa eu minimizar essa parte aqui dessa section. Ele tá aqui nessa linha 22, a gente adicionou o comentário da pergunta 1. E olha só, ele tem o H2, que a gente já estilizou também, que é essa parte aqui. E ele tem aqui dentro do form input e label, input e label. Então, o input é o botão, lembrando, e o label é o que está escrito. Gente, isso é HTML, se você não lembra, não entende, não deixa de assistir o vídeo em que a gente construiu essa página inteira. Então, bora estilizar primeiro esse nosso input. Eu quero alterar, primeiro de tudo, a cor desse botão. Mas agora, por exemplo, eu quero alterar o input aqui do nosso radio button, né, que é esse... de seleção múltipla. Mas lembrando que, por exemplo, esse input aqui de texto, ele também é input, esse também é input, esse também é input, mas eu quero mudar só esse aqui, que é de múltipla escolha, esses botões. O que a gente faz para estilizar só ele? A gente tem a opção de estilizar um elemento por atributo. Como que isso funciona? A gente coloca aqui o input, que é o que a gente quer estilizar, e aí entre colchetes a gente coloca qual input a gente quer, dependendo do atributo. Então a gente vai pegar o atributo type, que é este daqui, que tem o valor radial. Então a gente vai acabar estilizando apenas os inputs que tem esse atributo com este valor.
Então, tudo que a gente colocar agora entre as nossas chaves só vai servir para esse aqui. Se a gente tivesse mais de um input radio, além desses 4 que a gente tem aqui, além desses 4 botõezinhos, também estilizaria, mas a gente não tem mais nenhum. Isso daqui, por exemplo, parece, mas é checkbox. Então, bora estilizar a cor aqui do nosso botãozinho. A propriedade que a gente vai usar para fazer isso é Accent Color, e aqui eu vou colocar uma cor que eu também já tinha selecionado, que é CCD595. Vou salvar. Gente, olha que gracinha. Que gracinha que já ficou. Vou até dar um zoom, não sei se também vocês estão conseguindo ver, mas tá uma cor muito bonitinha. Melhor do que aquele azulzinho. Agora tá combinando mais com o resto dos itens do nosso projeto. Ai, Rafa, eu adorei essa cor aqui. Por que a gente também não faz o mesmo pro checkbox? Podemos fazer. Neste caso, pessoal, ao invés da gente esperar de chegar na parte de desenvolver o checkbox, como a gente já está usando essa propriedade Accent Color e a gente vai usar a mesma ali para o checkbox, a gente pode colocar os 2 seletores aqui. Como que a gente faz isso? A gente coloca que a gente quer colocar essa propriedade de valor para esse input com esse tipo e também a gente coloca uma vírgula para o input do tipo checkbox. Quando a gente usa uma vírgula aqui para os nossos seletores, a gente vai estilizar mais de um seletor com os mesmos estilos. Então, isso também é algo legal da gente fazer. Vou salvar, vamos ver se o nosso checkbox funcionou. Tcharam! Olha só, tudo verdinho, bonitinho também. Então, a gente não precisa ficar escrevendo novamente input, type, checkbox e aí colocar dentro das chaves a mesma coisa. A gente pode apenas utilizar a vírgula, mas tem que escrever tudo do seletor novamente. Beleza, pessoal? Gostaram de como ficou? Eu achei muito legal. Bora então estilizar esses inputs aqui de texto, que é a partir da nossa pergunta número 2. A gente tem aqui na 2, a gente tem na 3, que na verdade é o tipo password. Então vamos lá, vou pular a linha, vou colocar o nosso input com o atributo type, que vai ter o valor text, né? Qualquer dúvida a gente volta no HTML, dá uma lida, ó, a gente tá aqui nessa parte da section 2, né? Com a pergunta 2 de texto. Aqui o input, você tá vendo que ele tem o type text. Aí a gente abre as nossas chaves. Primeiro de tudo, eu vou colocar a width, que é, na verdade, a largura dele, de 100%. Vou salvar e pronto. Olha só, ela já tá ocupando aqui todo o espaço que ela pode. Além disso, eu vou colocar também um padding aqui no nosso input de texto. Eu vou pôr um padding de 0.6 rem. Vamos ver como que fica. Salvar. E olha só, ele já ficou maior, mas na verdade é porque ele criou um espaçamento maior entre o nosso placeholder, né, que tá aqui, e o valor, que é o que a gente tá escrevendo, e a borda. E no caso, falando de borda, vamos definir uma borda mais legal, que vai ser de 2px. Aqui eu acho que não tem problema nenhum a gente deixar px, né, porque realmente a borda, gente, é um tamanho fixo. Vou colocar solid e a cor vai ser essa daqui. Deixa eu pegar CCD595. Vocês vão ver que, na verdade, já é uma cor que eu tava usando aqui, né, a mesma da bolinha. Vou salvar e olha só, gente, que legal. Agora a gente já tem, para pergunta de texto, uma borda verde. Já tá combinando um pouco mais aí com o nosso projeto também, ao invés daquela borda estranha. Mas tem o seguinte, quando a gente clica, a gente consegue ver esse azulzinho em volta também. Isso daqui é o outline. Às vezes é interessante deixar o outline por causa de acessibilidade, mas por estética, se você quiser mudar, existe essa propriedade. Aí a gente coloca outline none, coloca ponto e vírgula, salva e pronto. Quando a gente clica, não aparece mais que está destacando. Por mais que, para acessibilidade, é importante ter esse outline. Outra coisa que a gente pode fazer é deixar arredondadinho o nosso input. Para isso, a gente usa a propriedade border radius. E aqui, no caso, eu vou colocar 5 pixels. Deixa eu salvar e mostrar pra vocês, né, o que é 5px. Olha, ele deixa minimamente arredondadinho. Se a gente colocar, tipo, 100 pixels, ele vai deixar bem arredondado. Mas eu gosto desses 5 pixels aí um pouquinho mais discreto. Além disso, tá muito branco, eu acho, esse fundo do nosso input. A gente pode deixar esse fundo transparente, usando background color transparent. Vou salvar e olha só, pronto. Agora tá da mesma cor do fundo, mas a gente tem aqui a nossa borda mostrando que é aqui que a gente tem que escrever a resposta. Mas Rafa, como que eu faço para mudar esse digite sua resposta? Como que a gente altera o tal do placeholder? Né? Aqui no HTML o placeholder ele é um atributo
do nosso input de texto, esse digite sua resposta, né? A gente colocou aqui, ó, dentro da própria tag. Então, o placeholder, ele é um pseudo-elemento do CSS. Ao invés da gente utilizar, tipo, input, colchetes, placeholder, e aí o placeholder, que, tipo, ele já colocou aqui uns 2 pontos, nada a ver, porque no caso, a gente estaria fazendo a estilização ainda assim do input, e não do placeholder em si, seria um input que tem o placeholder. Mas não é assim que a gente vai fazer. Para estilizar pseudo-elementos dessa forma, a gente coloca 2 pontos e aí sim placeholder. Ai, Rafaela, mas quais são os pseudo-elementos que existem? Gente, isso daí não é coisa de se decorar. Isso daí é coisa que a gente pesquisa, a gente vai treinando, a gente vai praticando e vai aprendendo que existem. Enfim, vamos estilizar então o placeholder só para eu mostrar para vocês, né? Porque eu tô... A grande parte das estilizações aqui eu coloquei para poder ensinar para vocês o máximo de conteúdo possível. Esse negócio de pseudo-elemento, aqui também fazer a estilização com seletor por atributo, isso é muita coisa legal, é muito interessante. Então bora lá. Eu vou trocar a cor do nosso placeholder. Eu vou colocar o color, hashtag CBBBA7. Vou salvar e olha só... Pronto, já trocamos. Ela tá com uma corzinha marronzinha clara. E olha só que interessante, já trocou o placeholder aqui de baixo também, porque eu não defini qual input exatamente. Todos os inputs que tiverem placeholder vão ter o placeholder estilizado dessa forma. Vou pôr o ponto e vírgula aqui, beleza. E aqui, pessoal, eu acho que eu quero deixar exatamente a mesma estilização também para input de password e tudo mais. Então, lembrando que nem a gente fez aqui, de colocar vírgula, a gente também vai colocar vírgula para os inputs de outros tipos. Então, no caso, teremos input type password, que é dessa terceira pergunta aqui, ó. Se eu salvar, pronto, ele já mudou. Também podemos trocar o input type date, que no caso é dessa daqui. E podemos trocar o input do tipo email, que a gente colocou, gente, lá embaixo, ó. Lembra do nosso forms? Ele já trocou o input do nome, porque é do tipo texto, e ele já trocou o input de e-mail, que é do tipo e-mail. Depois a gente vai também trocar aqui essa parte do text area, que é outra tag. Não é tag input, né? Lembrando do HTML. Beleza, então voltando aqui para nossa página, seguindo aqui a ordem, a gente tem também aqui a data. Isso daqui a gente não precisa alterar, né? Ele é bem legal essa interação do tipo date, que a gente consegue selecionar a data no calendário bonitinho. Aqui a pergunta 5, legal. Pergunta 6, eu acho que tá legal também esse escolher arquivo, bem padrão. Dá pra estilizar se você quiser, mas eu acho que tá bem tranquilo. Nenhum arquivo selecionado com verdinho já também. Já aqui na pergunta 7, eu acho que a gente podia deixar mais legal esse nosso select. Então vamos no HTML, vamos dar uma olhada, ó. Pergunta 7 é do menu suspenso. Ele tem aqui a tag select, ele não é com input, é a tag select, que aí a gente monta esse menu suspenso, e aí cada option é uma opção que a gente tem aqui. Então, vamos lá, vamos colocar aqui o nosso select primeiro, né? Primeiro, eu vou mudar um negócio que eu acho muito legal, que é o cursor, 2 pontos pointer. Isso daqui serve para, quando a gente passar o mouse por cima, o mouse mudar, ó. O mouse muda pra versãozinha de tipo aqui você consegue clicar. Eu acho isso daí muito legal. Aí a gente pode mudar a cor do nosso select. Eu vou colocar então o background color, a cor CCD, ó, ele já até traz pra mim, que eu já tô usando bastante essa corzinha verde clara. Tcharam, pronto. Posso mudar a cor do texto, que é só com o color, lembra? Que aí eu vou colocar 331F19, vou salvar e pronto, ele vai ficar com um marrom, ele tá marrom, mas parece preto, né? O marrom ele é bem escuro. Vou colocar um border radius também para o nosso select. Ele já tem um arredondadinho, mas eu vou padronizar com o nosso 5 pixels. E vou também tirar essa nossa borda. Eu não tô gostando muito dessa borda que tem aqui preta para o nosso select. Então a gente pode colocar border none e também tem o tal do outline, né? Vocês estão vendo que a gente clica, aparece esse azul. A gente também pode colocar o outline none. Vou salvar e agora ficou bem mais estilizado aqui a nossa caixinha de selecionar. Mais uma coisa que a gente precisa mudar no nosso projeto é estilizar imagem. Tá enorme esse logo aqui do Java. Então, bora aqui para o nosso CSS, eu vou colocar o IMG, que é a tag de imagem do nosso CSS, e eu vou colocar para ela uma widget, que é a largura, né, essa parte daqui para cá, aqui é a altura, que se chama height, e aqui é a largura, da esquerda para a direita. Eu vou colocar widget, isso aqui, gente, dá um nó de escrever, mas
às vezes vai. Vou colocar de 5 rem. Vou colocar ponto e vírgula, salvar e pronto, ó. Já alterou junto a altura também. Além disso, eu posso deixar também arredondada a imagem. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, border radius de 5px, que é o padrãozinho assim do nosso projeto. É sempre legal você ter um padrão assim para algumas coisas para ficarem todas bonitinhas, né, com o mesmo arredondamento. E olha só, ficou bem bonitinho. Aqui a gente tem o input da nossa resposta, também já está estilizado, porque a gente já tinha colocado, ele é do tipo texto, né? A gente já estilizou aqui. Legal, pergunta 8 tá ótima. Vamos então agora estilizar essa tabela inteira. Gente, a tabela vai ficar muito legal. Começando então pela nossa tag table. A gente pode começar deixando ela com a largura de 100% também. Vou salvar e pronto, ela ficou agora bem alinhada com os nossos outros inputs que a gente tinha colocado de 100%, pegando todo o espaço da página. Outra coisa também, gente, é que olha só, tem uma borda um pouco estranha, parece duas bordas, ela é meio 3D assim pra fora. A gente pode fazer com que a nossa borda ela fique colapsada, vire uma borda normal aqui na nossa tabela. Isso aí que tá agora é por padrão. Então eu vou aqui embaixo, a propriedade que a gente usa pra isso é border-collapse. E a gente vai colocar o valor collapse. Vou salvar e olha só. Pronto, agora a gente tem uma borda normal. Agora, vamos estilizar a primeira linha da nossa tabela. Que lembra lá no nosso HTML que era o tal do TH, né? Porque a nossa tabela a gente tinha separado em cabeçalho, que é esses dois aqui, essas duas células, esses dois aqui. A gente tem também cada TD separada em linhas, então a gente tem aqui esses dois na primeira TR, a gente tem esses dois TDs na segunda TR. Então bora primeiro estilizar esses dois aqui do cabeçalho. No nosso CSS a gente vai colocar então TH. Vou abrir aqui as chaves e vou colocar um background color CCD 595. Vou salvar e olha só, pronto, já temos aqui um fundinho diferente para o nosso cabeçalho. Vou também mudar a cor, que eu acho que não tá muito legal ali do texto. 331 F119. Vou salvar. Vamos voltar aqui, pontuação, avaliação legal. Agora tem um destaque melhor, né, para esse fundo verde, claro. E vou colocar também um padding, um espaçamentozinho, porque eu tô sentindo que tá muito grudado. Vou colocar aqui padding de 1 rem. Salvar. Pronto, agora ficou um pouquinho maior já, mais espaçado. Hora então de estilizar cada uma dessas informações dentro do corpo da tabela. Elas estão em cada TD. Então vamos colocar aqui as chaves. Vou mudar a cor do texto, primeiro de tudo. Também vou usar esse 331 F19, ponto e vírgula. Legal. Vou colocar um padding também, de 1 rem, ponto e vírgula. Opa. Salvar. Ótimo, legal também, já tá ficando bem mais bonita a nossa tabela. E uma coisa que eu posso fazer é trazer esse texto mais pra cá. Vamos mudar o alinhamento dele. Text align, deixa eu ver como fica com center, por ponto e vírgula. Muito bom, hein? Gostei do Text Align Center. A gente pode também alterar apenas esse boa sorte na próxima, estude mais para melhorar, porque ele, como fica dentro de um TD, né, aqui na nossa tabela, ele fica dentro do tfoot, porque ele é realmente ali o rodapé da nossa tabela, né? Eu coloquei dessa forma no nosso HTML, aqui é o tbody, aqui é o thead e aqui é o tfoot, mas ele tá dentro de uma tag TD. Como que a gente fala, então, para o nosso CSS alterar apenas a célula TD que está dentro de um tfoot? Porque todas as outras não estão, elas estão dentro de TR que está dentro do tbody. No CSS, a gente pode definir isso. A gente coloca o TD novamente, né? Abre as nossas chaves. Mas se a gente quer um TD que seja sempre descendente de uma tag tfoot, a gente coloca aqui tfoot, espaço, TD. Isso mesmo. Quando a gente utiliza um espaço no CSS, a gente está falando que a gente vai utilizar esse item, o segundo, TD, mas só os que forem descendentes do tfoot. Por que eu digo descendentes? Porque ele não é filho direto. Se você for ver, ele tem um TR aqui. Temos um elemento TR entre o TD e o tfoot. Mas tanto o TR quanto o TD são descendentes do tfoot. Legal, né, pessoal? E também já é um outro formato da gente conseguir selecionar os elementos. Aqui, no caso, eu acho que eu vou adicionar um fundinho com a cor 331 marronzinha. Vou salvar. Beleza, agora vai ficar complicado porque o texto ele tá da mesma cor. A gente coloca também a cor do nosso texto.
hashtag F4, F0, nananã. Também já usamos antes. Vou salvar. E pronto, agora ficou muito legal a nossa tabela, pessoal, muito bonitinha. Vamos estilizar então aqui a nossa lista de respostas, né? Lembrando no nosso HTML como que a gente fez isso. A gente colocou um subtítulo, verifique suas respostas, e aqui a gente tem essa tag details, que é o que faz com que a gente consiga abrir e fechar a nossa lista. A nossa lista começa aqui com o OL e cada item da lista é o LI. E esse clique para ver as respostas é só o escrito, né? O summary ele fica no escrito ali da nossa tag details. Então, vamos começar pela tag details. Aqui no nosso CSS. Eu vou mudar o fundo dela, vou colocar aqui um background color, hashtag ccd, nananana, vou salvar. Legal. E quando eu abro, o background color, ele já pega todo o conteúdo que tá dentro, mas ainda a lista tá pra fora, a gente vai estilizar isso daí tudo. Vou colocar um border radius de 5px, salvar. Também, ó, já ficou mais arredondado o nosso fundinho aqui. E eu vou pôr um padding de 1 rem, também para ter um espaçamento legal. Ó, agora ficou muito mais bonitinho o nosso details. Vamos então estilizar primeiro aqui o nosso summary, né? O que está escrito aqui. Então a gente pega a tag summary. Eu vou abrir aqui os nossos chaves. E primeiro eu quero mudar a cor dela. Eu quero deixar com aquele 33, nananana. Vou salvar e olha só, bem legal. E uma coisa que eu acho que a gente pode colocar aqui é uma margem. Por quê? Porque aí ela vai espaçar. Vou colocar um espaçamento entre aqui o summary e o início da lista. Então eu vou colocar aqui um margem mesmo de 0.5 rem. Deixa eu ver se fica bom. Vou salvar. Tcharam! Pronto, já tem um espaçamento melhor, porque estava um pouco mais grudado. E acho que dá pra gente colocar aquele cursor pointer aqui também, né? Que muda o nosso mouse. Cursor pointer. Vou salvar e... Tcharam! Pronto, agora ficou chique demais, gente. Vamos então estilizar a lista em si. Vou colocar aqui o OL, que é o início da nossa lista, olhando pelo HTML. E aqui, gente, o que a gente precisa fazer? Colocar uma margem na esquerda para ele vir mais para o lado. E é isso que a gente vai fazer nesse OL. Eu vou colocar uma margem. Quando a gente quer colocar a margem apenas de um dos lados, a gente define que é um dos lados que a gente quer. Vou colocar esse margin left, vai ser uma margem na esquerda. A gente poderia colocar margem bottom, que é embaixo, margem top, que é em cima, margem right, que é na direita, mas a gente vai usar só no left. E nesse caso eu vou pôr 1.5 rem. Vamos ver se vai ficar já suficiente para ficar dentro da lista. Perfeito. Pode pôr até um pouco mais se quiser, mas acho que para mim tá ótimo esse 1.5 rem. Vamos utilizar também os nossos itens, né? Cada linha aí da nossa lista. A gente pode colocar o LI. Se quiser, coloca também o LI, que está sempre descendente de um OL. A gente coloca só o espaço, né? Coloca o elemento lista e depois o elemento item. E aqui nesse caso a gente pode alterar a cor. Eu vou colocar um padding também de 0.2 rem para ficar um pouco mais espaçado entre cada um dos itens, né? Porque cada LI é uma linha. Legal, pessoal. Acho que ficou ótima essa nossa lista, né? Esse background e tudo mais. Vamos então estilizar essa parte do feedback, que nada mais é do que uma section, que tem um form, e dentro do form a gente tem esse field set. O field set é exatamente essa borda aqui que a gente está vendo informações de contato. Então vamos começar estilizando esse field set aí. Field set. A gente abre aqui as nossas chaves. Primeiro eu vou mudar a borda dele. Eu vou colocar aqui border 2px solid. E aí eu quero mudar a cor. Eu quero colocar aquela CCD5, que é o verdinho claro. Vou salvar e não funcionou. Ah, eu escrevi field com tem um E aqui. Tanto que ele tá até de outra cor, né, no VS Code. Vou salvar, pronto. Agora a nossa linha ficou bonitinha com verde claro. Vou deixar ela um pouquinho arredondada também, essas pontas com o border radius de 5px. Vou pôr um padding para também espaçar de 1 rem, mais ou menos. Olha só, nossa, gente, ficou muito melhor já agora com esse espaçamento. E agora eu quero alterar esse legend, que é essa tag aqui, ó, dentro do field set, que tá escrito informações de contato. Deixa eu colocar aqui legend. Vou colocar a cor, eu quero colocar aquela 33
um que é um marronzinho, isso mesmo, vou salvar, vou deixar aqui, ó, informações de contato e vou pôr também um padding nela. E esse padding, ele vai abrir uma distanciazinha, tanto em cima quanto dos lados. Mas no caso eu quero deixar ela um pouco espaçada aí dessa linha verde, né? Tem um espacinho aqui, a gente vai colocar um padding apenas dos lados. A gente podia usar o padding top, left, right, nananã. Mas, gente, existe também uma forma da gente escrever padding, margin, em que a gente coloca vertical e horizontal. No caso, vertical primeiro, a gente não quer. Padding na vertical a gente coloca 0. E na horizontal a gente coloca, não sei, vou colocar 0.5 rem. Vou salvar e pronto, colocou aqui um espaçamento. Então, quando a gente quer apenas vertical e horizontal, a gente coloca vertical o primeiro valor e horizontal o segundo. Agora a gente vai utilizar o nosso text area, que é exatamente essa parte aqui, né, que estava em branco. Vou colocar aqui text area, vou abrir as chaves. Primeiro eu vou mudar o fundo do background color. Vou colocar o CCD, nananã, pra ficar clarinho. Já temos que mudar o placeholder, mas a gente já vai fazer isso. Eu vou colocar aqui o outline none também, que ele tá aparecendo aquele azulzinho. Vou colocar um border radius de 5px também, para padronizar o arredondadinho. A borda, a gente pode colocar 2px, solid, com qual cor? Não sei, gente, acho que dá pra gente, na verdade, trocar esse fundo e colocar na borda, né? Eu acho que vai ficar mais legal do que esse background color. Vou colocar aqui o CCD, né, esse verdinho claro, acho que vai ficar mais bonitinho. É, bem mais bonitinho. E aí, o background color a gente deixa transparent. Né? Acho que ficou melhor. Beleza, pessoal, acho que tá bem legal. Agora precisamos também alterar esse botão, né, que tá bem feinho, assim, envia o feedback. Vou colocar aqui, então, a nossa tag button. Vou abrir as chaves. Vamos colocar um fundo pra ele, que pode ser o CCD, nananã, né, pra ele ficar verdinho. Olha só, muita coisa que a gente pode mudar aqui. Vou colocar border none. Acho que eu não quero uma borda aqui pra esse botão. Ele tá com um background color apenas. Vou colocar um padding pra poder deixar o texto um pouco mais longe aí da nossa borda, né, da onde começa o background. 0.8 rem, talvez, deixa eu ver. Tá bom, ficou grande, mas acho que ficou legal. Vou mudar a cor do texto, né, acho que vai ficar melhor a gente colocar aquele 33, nananã, que é o marronzinho, ao invés de deixar o preto. Vou colocar um arredondamento na borda, então a gente coloca um border radius. Eu não fechei ali. O border radius de 5 pixels. E a gente pode também colocar aquele cursor pointer para poder deixar o nosso mouse bonitinho na hora que a gente passar por cima do botão. Olha só que legal, gente! Falta apenas mudarmos aqui o nosso footer. E aí, pessoal, precisamos aprender mais um negócio no CSS. Por quê? Porque aqui, por exemplo, gente, isso aqui, esse footer, esse copy, quiz de programadores, ele é um parágrafo. E a gente já utilizou o parágrafo lá em cima. Esse parágrafo ele tá sendo utilizado aqui, aqui. Só que eu quero utilizar esse parágrafo do footer de uma forma diferente dos outros. Eu posso colocar então o parágrafo que é dentro do footer, né? Que nem a gente tinha feito ali com outros, que nem o nosso TD, que é apenas dentro do tfoot. Mas, gente, existe algo que a gente usa muito, muito no CSS, que se chama classes. E aí, o que são essas classes? A gente define aqui no nosso HTML o atributo classe, a gente escolhe o nome para uma classe, então seria, por exemplo, parágrafo traço footer, a gente escolhe o nome. E aí, gente, essa classe aqui vai ser utilizada como seletor aqui no CSS. E aí, quando a gente utilizar essa classe, vai se referir ao elemento que tem essa classe. Só que com classes, para o CSS entender que isso é uma classe, a gente tem que usar o ponto no início, aqui no código CSS. No HTML, a gente coloca apenas como valor dentro do atributo class. E tem um detalhe, a classe permite que você adicione esse nome, parágrafo footer, para vários elementos. Então, aqui embaixo, por exemplo, eu posso colocar também a classe parágrafo footer. Então, a gente pode usar uma classe para mais de um elemento. Aí o que acontece? Tudo que a gente utilizar aqui dentro vai ser colocado para todos os elementos que tiverem essa classe.
E lembrando daquilo que eu tinha falado pra vocês de hierarquia, quando a gente usa classe, ele vai usar a estilização que está dentro da classe e não a que está no parágrafo. Então é muito mais específico a gente utilizar classes do que apenas a tag P. Então não precisa se preocupar de, mas eu tinha já estilizado a tag P de tal forma, agora vai sobrepor? Vai sobrepor, porque você está usando classe. Antes era apenas um seletor de tag, de elemento, agora é um seletor de classe. Tem um detalhe também, a gente pode no CSS estilizar por ID, que também seria um atributo ID, que a gente coloca aqui no nosso HTML, mas o ID eu gosto de usar apenas para o JavaScript. O ID, ele é um seletor no CSS, né, se você usar para o CSS, que você só pode usar para uma vez em um elemento dentro do HTML. Então, às vezes você quer estilizar apenas o parágrafo footer e aí você usa um ID para ele. Você pode. E aí você tem que colocar, ao invés do ponto aqui no CSS, a gente coloca um hashtag para estilizar IDs. O problema é que você não vai poder colocar um ID igual para outra coisa. Isso não é uma coisa que a gente faz. A gente tem que colocar class quando a gente quer usar para mais de um. E como eu falei, o ID a gente usa mais no JavaScript, pessoal, mesmo. A gente normalmente coloca uma classe e usa apenas ela, se a gente quer colocar apenas um elemento. Então, bora estilizar aí esses parágrafos do footer, utilizando a classe. Vou colocar aqui o ponto de novo, né, para mostrar para vocês mais esse formato que a gente utiliza. E no caso, o que eu quero trocar? Eu quero trocar a cor, eu vou colocar a cor aqui do nosso texto de F4, F0, que vai ser o branquinho. Vou salvar. Eu venho aqui e ainda tá branco, mas por que eu quis trocar a cor? Porque eu acho que eu quero deixar um fundo aqui para o nosso footer, né? A gente pode até colocar aqui em cima esse footer. Eu devia ter estilizado antes o footer, porque, né, na ordem ali do nosso documento HTML. Vou colocar aqui o background color dele, aquele 33, que é o nosso marronzinho. Aí agora fica mais bonitinho, né, o branquinho com marronzinho, ele fica também destacado, que nem a gente tinha aqui pro título, mas dessa vez eu coloco o branquinho. Aí eu posso colocar também um padding de 2 rem, pra gente não deixar ele grudado ali, né, a gente tem aqui um espaçamento. E também alinhar o texto no centro, então text align center. Vou salvar e pronto. Aqui, gente, lembra aqui que a gente tem esse clique aqui? Ele é uma tag A, é uma tag âncora, que tá aqui, ó, dentro do nosso parágrafo footer, embaixo, para conhecer mais sobre mim, temos aqui o A, e aí tá escrito o clique aqui. Esse clique aqui é dessa tag A. Então a gente pode também estilizar para não ficar esse azul meio estranho. Então a gente vai colocar aqui a tag A, que tá dentro do footer. A gente podia colocar uma classe também, né? Mas eu vou colocar aqui dessa forma. Acho que a gente nem tem outro A, na verdade, no documento para precisar fazer isso. Mas o que eu preciso fazer aqui? Text Decoration None. Por quê? Quando a gente usa esse Text Decoration, a gente está tirando o sublinhado que a gente tinha antes no clique aqui. Agora a gente não tem essa decoraçãozinha de texto. A gente pode também trocar a cor. Então eu vou colocar aqui a cor, aquele verdinho claro, que era o CC, D5, nananã. Vou salvar e olha só, pessoal, que legal que ficou. Clique aqui e beleza, a gente tá indo lá pra nossa página sobre mim. E, gente, é basicamente isso. Vocês aprenderam muita coisa de CSS nesse vídeo que a gente fez na prática, né? De fato, a gente tinha o projetinho já de HTML e a gente transformou ele com o CSS. E fica de desafio pra vocês estilizar o sobre mim, que eu já tinha também deixado como desafio no vídeo de HTML, vocês deixarem mais legal essa página. Quero ver vocês estilizarem também. Já dando uma dica, vocês podem criar um novo arquivo CSS e linkar ele aqui nesse sobre mim, porque aí você tem um arquivo para uma página e outro arquivo para outra. Mas, pessoal, para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar para vocês como que a gente sobe esse site no ar. Porque a gente tá visualizando esse site aqui usando o server, o Live Server, que é um servidor local. Se eu mandar esse site aqui para alguém, ninguém vai conseguir visualizar isso. A gente precisa hospedar ele em algum lugar. E para isso eu utilizo a plataforma da Hostinger, que lá eles têm hospedagem de diversas formas. Tem até servidor VPS, tem e-mail, tem criador de sites também, tem domínios. O domínio, se você não sabe o que é cada uma dessas coisas, eu também tenho vídeo aqui no canal explicando sobre domínios, hospedagem e tudo mais também. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática como que a gente sobe esse site, até porque na plataforma da Hostinger, gente, é muito simples, muito fácil. Então entrei aqui já na minha conta. Para você que ainda não tem uma conta na Hostinger, eu vou deixar aqui o meu cupom de desconto para vocês poderem utilizar. Vale muito a pena. E olha só, pessoal, eu tenho várias e várias coisas aqui na Hostinger, vários domínios, hospedagem rolando. Eu vou colocar o meu site, esse site aqui,
nessa hospedagem Single Web Hosting que eu atualmente estou usando com o domínio Rafa Ballerini. Se você não sabe o que é domínio, não sabe como juntar isso numa hospedagem, não deixa de assistir o vídeo. Vou clicar aqui em gerenciar, vamos em gerenciador de arquivos. Aqui ele vai abrir para mim já uma pasta escrito public, eu vou entrar nela e dentro dela é onde a gente vai colocar os arquivos que a gente desenvolveu. Então eu vou entrar aqui no meu site. Eu vou pegar aqui os arquivos, né, do meu projeto dentro do meu explorador de arquivos. E, gente, eu vou copiar os arquivos. Eu não vou copiar a pasta. Eu vou copiar os arquivos e arrastar aqui para esse public HTML. Eu só arrasto e jogo. Pronto, já subi aqui os arquivos. E agora, para visualizar o site, basta eu entrar em rafaballerini.com, que é o domínio que eu tinha comprado para essa hospedagem. E pronto, pessoal, já subiu aqui a nossa... É rápido assim com a hosting, era impressionante. A única coisa que eu percebi é que realmente tá com umas coisas erradas ali, a parte do tio, a parte do C cedilha, mas isso daí vai ser algo que a gente vai arrumar aí num próximo vídeo. O legal é que a gente já subiu, gente, o site no ar. Se você entrar aí agora, na sua casa, rafaballerini.com, você vai ver exatamente essa nossa página que a gente criou. A gente fez o HTML no vídeo, agora o CSS e já subiu com a hospedagem e domínio da Hostinger. E é isso, pessoal. Ainda tem bastante coisa pra gente ir alterando aí nos projetos. O CSS também, isso foi uma introdução, porque a quantidade de coisa que tem pra gente aprender é enorme. Se você gostou do vídeo e quer acompanhar mais desses conteúdos que eu vou soltar no canal, eu vou trazer mais coisas de CSS, coisas de JavaScript também, a gente vai melhorar esse projeto ainda. Não deixa de se inscrever, também deixa o like, um beijo e até a próxima semana.